Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e vocês não estão no canal errado, porque vocês devem estar estranhando que eu estou do outro lado da tela, né? É porque nós temos aqui um convidado muito tecnológico, um cara que manja muito de transmissões e equipamentos, e ele já foi tão eficiente que ele mesmo já me mandou o link para a gente começar a gravar, já tomou conta de tudo, não tive trabalho nenhum, é um gentleman. Quem está aqui do meu lado é o José Cohen, um colega de colégio, aí, um grande amigo, e que conheci ele no colégio, mas as nossas vidas já se esbarraram em várias outras ocasiões, né? Nos tornamos vizinhos, nos tornamos amigos, trabalhamos na noite com eventos, com bandas, tem muita história para contar aí. Porém, apesar do Cohen ser um cara altamente ligado a esse mundo de entretenimento, nós temos aí o mesmo time de futebol, nós temos muitas afinidades, porém, apesar de tudo isso que eu falei, hoje ele foi escolhido para o nosso quadro Papo de Viajante, e a conversa vai focar nesse lanche das viagens. Mas nada impede que no futuro o Cohen volte aqui no canal, se vocês gostarem dele, eu tenho certeza que irão gostar, e ele volte aqui no canal para a gente tratar de outros assuntos. Eu já falei demais, eu vou passar a bola para ele agora. Ele vai se apresentar, vai dar um alô para vocês, falar um pouco aí da profissão dele, alguma coisa pessoal, e já vai engatar na pergunta que é: como começou essa paixão por viagens? A palavra é sua, meu amigo. Davis, muito obrigado, antes de mais nada, por me convidar a participar aqui do teu programa. É uma satisfação enorme e é um prazer conversar contigo, um cara que realmente conheço desde a época da escola, estudamos juntos, mesma sala, né? Nazaré, Marista, né? E vim desde lá eu te acompanho, né? A tua carreira de DJ, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de rock, né? Led Zeppelin, U2, etc. Enfim, tantas outras bandas aí. Pink Floyd, né? E eu sempre te via assim, muito eclético, né? Um cara muito assim aberto a novas referências, novas músicas, novos cantores, né? E isso daí sempre me despertou uma admiração por ti, justamente por essa tua abertura por novas referências. Eu que aquele adolescente, né? O adolescente ele gosta, né? De manter uma bandeira, não, porque eu gosto disso, gosto daquilo. E eu te via, né? Gostando de outras bandas mais pop, né? E também pessoal assim do música eletrônica, né? Pop eletrônico, né? E aí eu não entendia aquilo direito, não imaginava, porque tinha um preconceito com relação a isso. Mas aí depois a gente vai compreendendo as coisas, vai vendo que é bom a gente ter essa diversidade musical e que você já tinha desde a época da adolescência. Então, foi muito legal. E depois disso a gente também fez aí outras coisas aí da noite, né? Eu trabalhei com bandas, né? Fui empresário de algumas bandas. E depois também a gente montou um grupo, né? 1111 Org, que fazia eventos e aí você participava também. Enfim, aconteceram muitas coisas aí. Meu irmão, esse negócio de viagem, eu adoro viajar, né? Eu acho que todo mundo gosta muito de viajar, né? As experiências das viagens, elas são assim investimentos enormes, né, pro seu ser, né, o seu crescimento como ser humano, né, porque você acaba tendo, encontrando pessoas, novas culturas, e essas pessoas te fazem ver o mundo de uma maneira diferente, né. Eu cresço muito quando eu faço as minhas viagens. Há alguns anos atrás, eu fazia viagens é, estritamente turísticas, né? Viagens que tinham o aspecto turístico mesmo, né? Conhecer aqueles pontos, aquelas coisas bem clichês turísticas, né? Mas aí eu passei a entender assim, comecei a ver assim, poxa, agora eu quero viajar, mas eu quero viajar de uma outra forma. E aí conhecendo pessoas, né? Conhecendo os locais e tal, pessoas locais, dá para você ter uma percepção diferente daquela cultura, e é isso daí que me faz cada vez mais ter vontade de viajar, né? Viajar é uma coisa ótima, né? A gente tendo tempo, né, e dinheiro para isso é maravilhoso, né? Quem dera que todos pudessem ter essa oportunidade, né? Algumas pessoas não têm, mas outras se esforçam muito para ter, como é meu caso, eu me esforço muito para ter esse tipo de oportunidade de viajar.
E é isso, meu irmão. Adoro viajar. Você também, hein? Eu te vi É, aí por aí, hein? eu vou ter que. Eu concordo com tudo que você disse, mas eu acho que é o seguinte: pesa mais ainda a sua vontade de querer fazer acontecer. Porque eu vou te confessar, meu amigo, eu já fiz viagens realmente ali no limite, sabe? Na linha, no máximo que eu podia chegar com relação a essa questão financeira, mas eu Uhum. fui mesmo assim, e por isso que esse empurrão que eu tive, eu acho que vai muito da coragem da pessoa, né? Recentemente teve um colega nosso aqui também, que você conhece, e a gente estava batendo papo sobre isso, ele me contando que quando ele era adolescente, que ele não tinha um puto furado no bolso, não tinha dinheiro, ele fazia viagens, inclusive, muito boas, interessantes, que ele nunca vai esquecer. E hoje, que ele trabalha, ele é odontólogo, ele Sim. acaba não fazendo essas viagens. Eu acho interessante isso. E nós temos amigos, né, que têm condições de viajar e acabam também não viajando. E eu sou como é que eu posso falar? Eu sou assim um estimulador nato, porque, cara, eu já fiz cada coisa com pouco que eu fico assim, às vezes nem eu mesmo acredito que eu consegui fazer. Então eu coloco essa questão da coragem. Acho que a pessoa Olha, tem que querer sair da zona de conforto, porque a gente tem amigos que ficam naquela zona de conforto e tal, tem aham. medo, eles inventam desculpas, não, minha mulher não deixa, não vou fazer por causa disso, por causa daquilo, mas na verdade o cara está mesmo com medo de viajar, ele está com medo de meter a cara. Cara, tem muita gente que tem esse receio, né, de achar que vai para um outro país e ali ele pode, é, o dinheiro pode estar curto e aí ali passar por algum certo sufoco, né? Eu já fiz viagens, assim como você fez, né? Já fiz viagens com pouquíssimo recurso, né? Mas assim, quando eu era solteiro, né? Quando eu não tinha filha e tal. E aí eu já fiz esse tipo de viagem, sim. É incrível, né? É impressionante como é possível se fazer uma viagem, uma grande viagem, assim, com pouco recurso. É incrível, mas é possível sim. É possível sim, porque. E vou te dizer, David, vou te falar uma coisa, Ivan David, vou te falar uma coisa, cara. As viagens que eu fiz com pouco recurso, algumas delas foram bem melhores que outras viagens que eu já fiz com muito recurso. Então, cara, é divertido, né? Porque você tá com os amigos, né? Porque assim, quando você faz uma viagem com família, né? Você quer conforto e segurança, né? E aí, quando você tá com os amigos, você pode, vamos dizer assim, relativizar esse conforto, essa segurança. Mas a presença daquele companheiro de viagem, aquele colega de viagem, né? Ele acaba suprindo essa necessidade, porque, enfim, as duas pessoas estão ali vivenciando aquela situação, se solidarizando ali, testemunhando momentos importantes daquele local, enfim. E aí elas acabam suprindo essa coisa, né, da necessidade de estar num lugar confortável, num lugar seguro, né? E aquela convivência acaba transmitindo a segurança necessária e você acaba conhecendo outras pessoas também naquele local. Pessoas essas que você não conheceria se você tivesse, por exemplo, com a sua família. Elas não Exato. permitiriam se aproximar de você. Você, quando viaja com os amigos, assim, tá, numa viagem de mochila, por exemplo, você se permite e as pessoas que te observam também acabam se aproximando por causa dessa situação. E não se aproximariam se você tivesse, por exemplo, segurando a mão de uma criança ou abraçado com a sua esposa, enfim, porque aí as pessoas acabam acreditando que estariam incomodando ali, né? Então, é muito possível. Eu fiz uma viagem, por exemplo, uma vez para a França, né? Que eu me lembro bem nas minhas contas, e eu e meu grupo, né? Grupo de amigos, a gente não gastava nem 30 euros por dia, né? A gente se virava bem ali. Só que a gente comia bem, cara. Não achava que comia mal, não, né? Dormia, a gente dividia aí um hostel, né? E passava o dia inteiro brincando, passeando, se divertindo aí com 30 euros por dia. Excelente exemplo você usou aí para complementar o que eu estava querendo falar com relação a esse lado financeiro, né? Às vezes a Sim. gente sem dinheiro acaba conseguindo fazer coisas inacreditáveis. É. Mas é o seguinte, eu vou emendar aqui, eu já vou te fazer uma segunda pergunta, tá? Eu quero te dizer que as perguntas são super simples,
mas que são perguntas que estimulam com que a gente vá lembrando de coisas e tudo mais. E a segunda pergunta é: que tipo de viagem você mais gosta de fazer? Eu vou te dar uns exemplos aqui para tu te achares. Viagem para o interior, praia, mochilão, família, cruzeiro, excursão. E eu sei que você já fez todos esses tipos de viagem. E aí, como é que fica? Como é que um cara que adora viajar, que gosta de todo tipo de viagem, me responde uma dessa? Cara, deixa eu ver aqui. Eu vou tirando aqui, né? Excursão, não gosto de viajar em excursão, porque eu gosto de fazer meu horário, certo? Eu gosto de acordar a hora que eu quiser. Eu gosto de, enfim. Às vezes na excursão não é legal, né? Porque você tá curtindo aquele restaurante ali, você tá curtindo um local, quer sentar, quer esperar, quer contemplar uma paisagem, e aí você tem que sair, porque, enfim, você tá no coletivo, né? Você tá junto com outras pessoas, e aí você não pode. Então, para mim, a excursão é a pior viagem que possa ter para mim. Não gosto de excursão, certo? Hoje eu gosto de viajar com a minha família, né? Gosto de estar com a minha mulher, gosto de estar com a minha filha. A gente viaja muito, a gente gosta de passear pela Flórida, né? Para mim, hoje, o lugar que eu mais gosto de estar é na Flórida. Eu adoro a Flórida, adoro, né? Então, eu sempre estou lá, enfim. Mas todos os anos, Davis, todos os anos eu faço uma viagem que é assim, uma viagem para mim é uma coisa que eu renasço, certo? Porque já há uns 5 anos é uma excursão que eu organizo, né? Porque eu sou diretor jurídico de uma empresa e também acumulo o papel de diretor do departamento internacional. Então a gente leva estudantes para Inglaterra e para França. E essa viagem para mim é um renascimento. Por quê? Porque viajar para a Europa é um negócio maravilhoso, uma coisa fantástica, né? Para a Inglaterra. Eu gosto muito da França, né? Mas eu adoro viajar pela Inglaterra, pelo interior da Inglaterra. E é uma viagem totalmente diferente, algo completamente diferente, porque tem a participação da Universidade de Oxford e os nossos alunos que vão para lá, eles participam de uma competição de negócios, né? A gente prepara, então é uma coisa assim muito intelectual. E quando você respira o ambiente dessas universidades, tanto de Oxford quanto de Cambridge, né? Você se sente assim diferente, você se sente perto do conhecimento, perto da ciência. Então, esses alunos que nos acompanham lá, eles se influenciam muito por isso, porque eles veem outros alunos, veem outros professores que passam essas ideias do estudo, que é importante você estudar, é importante você pesquisar, né? Que para mim, Ivan Davis, para mim é assim, é um renascimento porque eu convivo com esses adolescentes. Então, sabe aquela coisa, sabe aquela emoção que a gente tem quando a gente é adolescente? Eu acabo me juntando com eles, né? Nessa brincadeira que eles fazem, né? Sempre tem novidades, né? Tem palavras novas que eles inventam. Então, eu adoro viajar com eles, adoro. E é uma excursão, porque é coletivo, né? É uma excursão, mas eu tento, sabe, fazer a coisa mais assim adaptável a eles, certo? Eu não gosto de impor horários, eu não gosto. Se eu estou percebendo que aquele grupo está gostando daquele local, a gente fica um pouco mais, tá entendendo? Eu gosto de ficar sentado na grama lá do Hyde Park, eu gosto de passear, enfim, próximo lá ao Rio Sena, né? E além como eu estou te dizendo, né? Nessa excursão, a gente acaba ficando no interior da Inglaterra, né? E conhecendo cidades do interior que eu nunca ouvi falar, né? Então, para mim, hoje, apesar de eu adorar a Flórida, a viagem que eu mais gosto de fazer é essa viagem que eu faço com esses meus alunos para o interior da Inglaterra. Todos os anos a gente viaja, né? Vai conhecer alguns pontos turísticos de Paris, né? E também de Londres, mas a gente passa mais tempo no interior da Inglaterra. E aí, cara, é incrível. Eu conheci, cara, uma cidade em 2017. Eu conheci 2018, desculpa. Uma cidade incrível, incrível. Nem o meu irmão, o Renato, que você conhece, o Renato Cohen, que mora em Manchester há muitos anos, né? Eu perguntei, mano, você conhece essa cidade, cidade de Ondon, né? Eu vou botar aqui para vocês. Eu posso colocar, David, Fique à aqui para vontade, vocês fique à verem? vontade. Você é o homem da tecnologia aqui hoje. Tá, eu vou botar aqui então para vocês verem aqui a cidade de Ondon. Essa daqui é a escola, certo? É uma cidade
pequena, é uma cidade muito pequena, uma cidade de no máximo uns 20 mil habitantes, no máximo mesmo, estou falando, mas que ela fica no interior, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui, seria uma cidade de Castanhal comparada aqui, certo? Sim, sim. Mas você vê que na cidade você tem estrutura, né? Nós temos alguns estudantes que saíram dessa cidade, famosos, né? Por exemplo, o vocalista da banda Iron Maiden, ele veio dessa cidade aí, né? E outras celebridades que nasceram aí, cidade de Ondon Town, e que depois pessoas também celebridades saíram grandes empresários que se tornaram bilionários, né? E esses bilionários investem nessa cidade. Então, essa cidade aí, olha só, essa daqui é a igreja da cidade, né? Vocês percebem, coisa muito comum no interior da Inglaterra, a gente vê esses. Deixa eu tirar aqui, porque tem um outro vídeo aqui. Tem um outro aqui, peraí. É muito comum a gente ver. Aí, minha filha, essa aqui é minha filha. Então, é muito comum nessas cidades do interior da Inglaterra a gente perceber cemitérios, certo? A céu aberto, né? Coisa que não é comum aqui no Brasil. A gente não vê, os cemitérios são fechados, né? E aí você tá ali e você vê um cemitério, parece do nada assim, mas é tão bonito, sabe, David? São tão bonito as coisas, né? Passear por esses locais. Eu sempre que eu faço minhas viagens, eu sou um cara que eu gosto de drone, né? Você sabe? Eu tenho 5 drones e eu gosto de fazer essas imagens assim. Eu gosto. Vocês estão vendo aqui atrás, né? Eu tenho muitas câmeras, então eu gosto de fazer captação de imagens, depois edição de vídeo, uma coisa que eu adoro fazer. Então, nas minhas viagens, eu sempre estou editando. Essa cidade aí é uma cidade chamada Ondon Town, né? Uma cidade pequena do interior da Inglaterra, mas que é uma cidade muito estruturada, tem uma excelente escola, uma escola de referência, né? Os alunos que estão ali não só estão aprendendo o ensino fundamental, né? Mas paralelamente a isso, eles também estão aprendendo uma profissão, coisa que nós já temos aqui, né? Temos algumas escolas que têm essa cultura, né? Salesiano, por exemplo, o adolescente sai de lá aprendendo uma coisa, e aí é a mesma coisa, né? O estudante sai já aprendendo uma profissão, né? Seja ela na área automotiva, na área industrial. Eu vi pessoas, alguns adolescentes, inclusive, aprendendo a manipular uma CNC router, que é uma máquina muito tecnológica, né? Enfim, é esse tipo de experiência que eu gosto de ter, sabe, Davis? Então, hoje, as viagens que eu faço, eu gosto de viajar, gosto de turismo, gosto disso daí, mas eu também quero aprender as coisas do local de forma até profunda, né? Por isso que eu me aprofundo. Então, essa cidade de Oundon é uma cidade belíssima. Para mim, é uma cidade encantadora. É um encanto. Essa cidade parece um filme assim do Harry Potter, tá entendendo? Parece uma coisa assim do Senhor dos Anéis, entendeu? Uma cidade lindíssima. Olha ali o local, uma pracinha no meio e tal. Isso aqui são 2 alunos nossos que foram com a gente, né? E, enfim, estão aí. E meu drone está captando aí. E é isso, cara. Pô, sensacional. Eu te fiz uma pergunta super simples, né? E você já nos presenteou aí com esse relato, né? Legal, né? Falar que você trabalha com essa turma. Realmente é um tipo de viagem bem única, né? Bem peculiar, bem original. É uma experiência que você tem muito, muito sua mesmo, né? E ainda nos mostrou de cara esse lugar fantástico. Eu realmente não conheço o interior da Inglaterra, mas eu já atravessei pelas estradas do interior e tive a chance de ver algumas coisas. Quando eu fui, por exemplo, para a Escócia, eu consegui ver algumas coisinhas, e também quando eu fui para o país de Gales, deu para ver alguma coisa diferente, né? Mas eu ainda fiquei mais tempo em Londres, mas eu fico imaginando a sua sensação num lugar desse, cara. Poxa, sensacional. Inclusive, eu quero até dizer para os outros convidados aqui desse quadro, para vocês não ficarem com ciúmes nem com inveja, porque o nosso vídeo hoje está recheado de tecnologia, informação. O Coen manja muito dessas coisas. Ele, como ele mesmo falou, ele faz as imagens, ele já inseriu a imagem aqui na hora do vídeo. Quer dizer, é uma coisa muito legal de conversar com o Coen, porque ele tem esse lado aí. Ele acrescenta, né, no trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. Eu ia te perguntar lá na frente, Zé,
um lugar que você recomenda, que você acha que todo seu amigo devia conhecer um dia, um lugar que te deixou muito feliz. E acredito que você já tenha, inclusive, já respondido isso aí. Com Certo? certeza, com certeza. Eu sou louco pelo interior da Inglaterra, né? Então, eu recomendaria muito, não só a cidade de London, né? Mas também tem outras cidades ali no interior da Inglaterra, fascinante também, que você pode fazer essa opção para conhecer. Recomendo muito, se você puder. Claro, é, eu vejo muitos amigos assim, né, não querendo entrar nesse roteiro turístico que existe, né, de ir só para as capitais e tal, etc. Eu vejo alguns amigos indo para a parte da Holanda, né, para Amsterdã e tal, o pessoal indo também para o leste europeu e tal, etc. Mas eu recomendo fortemente que seja explorado algo que, acredito eu, não é muito explorado, os interiores desses países, Inglaterra e França, né? Tem coisas muito legais se fazer lá, no interior da Inglaterra, é incrível, recomendo muito, principalmente para quem gosta, também interior da Escócia também, né? Para quem gosta de Harry Potter, para quem gosta enfim, dos cenários de Senhor dos Anéis, né? Você se sente em alguns momentos parte desse cenário, né? A cidade de Oxford, por exemplo, a cidade de Oxford, você tem um barzinho lá chamado Eagle and Child, que era onde o autor do Senhor dos Anéis se encontrava com o autor do Nárnia, né? Eles que estudaram em Oxford, eles sentavam ali para conversar. Já imaginou essa Pô, cena? Enfim, são pessoas que nos dão, nos influenciam, né? E aí você convive no mesmo ambiente que esses gênios, que essas pessoas, essas celebridades maravilhosas que passaram pela Terra conviviam também. Então você se sente parte dali, né? Até porque essas pessoas, ao estarem naquele ambiente, com certeza se influenciaram por aquele lugar. Mas, Davis, eu também queria destacar uma cidade também, né? Nas minhas viagens que eu fiz para a Europa, eu sempre tive um preconceito engraçado, né? Eu sou descendente de judeus, né? Já fui algumas vezes para Israel, morei em Israel, né? Mas também sou descendente de portugueses, né? Eu tenho no meu sobrenome o sobrenome Lisboa, pois sou então descendente de portugueses, né? Tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. E eu sempre tive preconceito, cara, de ir em Portugal. Né? Eu fui para a Europa, eu passava, não queria ir em Portugal, não queria. Mas nos últimos 3 anos, toda vez que vou à Europa, eu passo em Portugal. E a cidade do Porto é uma cidade que eu me encantei demais. Hoje, eu vou te dizer, cara, a pessoa que vai na Europa, ela precisa passar em Portugal, cara. Precisa, porque ali, cara, é fascinante. E eu recomendo fortemente a cidade do Porto para você conhecer ali, enfim, lugares fascinantes. É uma coisa turística, é uma coisa que para mim foi muito prazeroso. Fui com a minha mulher lá, vou levar Yasmin, se Deus quiser, esse ano de 2021, que é minha filha, e para reviver aqueles momentos que eu tive com a minha mulher ali, lá na Ribeira, enfim, tantos lugares bacanas que tem no Porto. Lisboa é legal também, mas o Porto eu recomendo aqui para vocês. sensacional, meu amigo, sensacional. O intuito é exatamente esse, é trazer o convidado para cá, para que ele compartilhe com a gente essas experiências maravilhosas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular, eu fiz um esqueleto aqui, só para a gente não se perder, Sim. para que a nossa conversa tenha um início, meio e fim. Eu vou pular uma parte onde eu falo sobre top 3. Segura aí que tu já vai fazer teu top 3. Perfeito. E vou pular, já que você citou o lugar que você recomenda, né, que todo mundo precisa ir, Uhum. e agora eu vou te pedir um lugar que você não recomenda. E aí tu vai te complicar, porque a Caramba. gente, né, a gente não quer ofender determinado povo, Uhum. determinada população de uma cidade. Ah, Mas aí tu vai falar de acordo com a tua experiência. Olha, eu não recomendo esse uhum. lugar porque eu tive uma experiência muito ruim lá e aconteceu isso, isso, isso. Não quero voltar. Enfim, te vira, Zé. Caramba, cara. Realmente,
Não, assim, eu não me lembro, assim, tá, tem um lugar, assim, que foi uma experiência para mim, assim, né, quando eu saí, eu não gostei, eu gostei do lugar, eu achei o lugar lindo, 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 mas eu achei as pessoas mal educadas, para te falar a verdade, certo? Que foi Roma. Eu achei, não gostei, eu achei os italianos dali, daquela área ali, eu achei eles mal educados, certo? A forma, enfim, acho que é cultural, né? A forma como eles abordam as pessoas, como eles olham para as mulheres, a meu ver, desrespeitoso. Mas não são todos, tá? São algumas pessoas, acho que até é a minoria, mas chega a ser até um pouco agressivo. Mas, enfim, é uma impressão minha. Mas a cidade é lindíssima, né? O Vaticano também é muito bonito. E não digo, eu não recomendaria para que as pessoas deixassem de ir lá por causa disso. É apenas uma coisa ruim. O resto tá bom, cara. Todo lugar tem uma coisa boa para a gente ver. Davis, eu nunca me senti vítima de xenofobia em lugar nenhum que eu fui. Em lugar nenhum que eu fui, eu me senti assim, sou estrangeiro aqui, não, cara. Sempre me senti muito bem em todos os lugares, né? Enfim, mas em todos os lugares você tem gente, pessoas boas e pessoas ruins, né? Sempre, né? E graças a Deus, para onde eu fui, eu sempre encontrei pessoas boas. Então, fico muito feliz de me lembrar de onde eu passei, pelos lugares que fui. Então, Espanha, né? Também tem essa coisa de achar que brasileiro é maltratado na Espanha. Eu não sinto isso, nunca senti isso daí. Para mim, isso daí é uma bobagem, tá? Não, é uma coisa que tanto algumas pessoas vão ter esse tipo de experiência, porque é óbvio que tiveram, né? E relatam isso. Mas da mesma forma aqui no Brasil, alguns estrangeiros também são maltratados aqui no Brasil. E não é por isso que eles vão deixar de vir no Brasil, porque no Brasil tem gente muito bacana também, gente boa. Então, não são as pessoas daquele lugar, são algumas pessoas daquele lugar, né? Então, é isso daí. Essa pergunta ela é bem de acordo com a experiência do convidado mesmo, né? Você deve ter ido com outras pessoas, devia ter mulheres com você, sua esposa, imagino eu. Isso. E aí você não gostou do jeito que os romanos, os italianos encontraram contigo lá e tal. Eu, por exemplo, eu já tive uma experiência boa em Roma, mas eu não sei se é porque eu estava só. Eu estava fazendo mochilão sozinho pela cidade. Eu encontrei um peruano que eu fiquei amigo do cara. O cara está no meu Facebook. O Sim. dono do hostel que eu me hospedei é um cara sensacional, muito legal, muito de boa, me passou uma série de informações. Então, quer dizer, talvez se eu tivesse ido com família, tivesse com esposa, eu tivesse sentido a mesma coisa que você sentiu. Mas era essa a intenção, é arrancar do convidado essa informação, essa experiência que ele teve naquele lugar, né? É. E você também, eu posso te dizer assim outra coisa assim, o taxista quis dar uma explorada, certo? Na Sim. gente. Aconteceu, mas assim, não é só lá, não é só da Itália isso, né? Já aconteceu em outros lugares, né? Enfim, tem algumas experiências boas, algumas experiências ruins, mas no geral, eu não diria para ninguém deixar de ir em Roma por causa disso. Não, eu vou só complementar aqui. Por exemplo, estive em Bruxelas. Lugar maravilhoso, cidade linda, pô, a capital da Bélgica e tudo mais, só elogios. Mas eu presenciei um assalto lá, entendeu? E aí eu fiquei com aquela imagem. Pode ser que tenha um amigo meu que tenha ido lá e foi tudo perfeito, mas eu presenciei um assalto. Então, isso vai ficar marcado para mim, né? Enfim. Minha experiência em Bruxelas foi fabulosa, né? A Praça Nacional de Bruxelas ali, enfim, aquele mercado que tem o teto coberto ali. Então, eu adorei Bruxelas. A Bélgica é um país maravilhoso, lindo. Então, tenho ótimas referências de lá. Beleza. Show de bola, Zé. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos entrar na parte dos top 3, tá? É uma parte bem assim dinâmica, digamos. Tu vai fazer um top 3 de lugares que tu ficaste muito feliz em conhecer. Você chegou lá e disse: caramba, meu amigo, é isso que eu precisava, é um lugar desse aqui que eu queria. Um top 3. E de lugares que ainda queres conhecer, né? Que estão na tua wish list, digamos assim, Sim, está sim. na tua listinha. Não, isso aqui, antes de eu ir para o céu, eu tenho que conhecer isso aqui. Está na minha lista já de desejos. Uhum.
Ai, deixa eu te dizer, cara, eu fiz uma viagem em 2018, né? Eu com o meu coordenador do Departamento Internacional do Sistema de Ensino Equipe, o Alan Said. Nós conhecemos algumas universidades da Ivy League, né? Então nós fomos nos estados de Connecticut, Nova York e também o estado. Oh, meu Deus, agora eu esqueci o nome do estado, enfim. E nós fomos lá na cidade de New Haven, onde fica a Universidade de Yale, tá? Eu adorei o ambiente. Para mim tá, vamos botar aqui top 3. Eu cheguei lá, adorei a atmosfera, né, do lugar, atmosfera incrível, certo? Eu gosto dessa atmosfera estudantil, acadêmica. Eu gosto demais disso daí, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui algumas imagens aqui. Posso mostrar? Fique à vontade. Espera aí, deixa eu procurar aqui então. E continuando aqui, eu vou te falar enquanto eu acho aqui, tá? Eu gosto muito dessa atmosfera estudantil, acadêmica, né? Então, nós fomos para lá, foi uma excursão também instrutiva, né? Porque nós fomos colher entrevistas de estudantes brasileiros que moram lá, né? E aí a gente entrevistou, cara, a gente entrevistou estudantes brasileiros, é impressionante, sabe? Porque são garotos, são meninas peraí, isso aqui é New Haven, tá? São pessoas, estudantes, né, que saíram do Brasil e estão passando por um grande desafio, né, no exterior, mas que eles mostram pra gente, né, que não é uma coisa impossível, sabe, Davis? Todo mundo que pensa, quando pensa nos Estados Unidos, pensa assim em universidade americana, né, assim, não, é impossível, eu jamais conseguirei estudar numa universidade dos Estados Unidos. Não. Tem muitos estudantes brasileiros estudando lá, mas muita gente estudando. Olha, isso aqui é lá em New Haven, né? Isso aqui é a Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Vou botar aqui tela inteira. Aí eu fiz aqui esse time-lapse, né? Os estudantes todos aí na grama, enfim, foi na hora do almoço, eles estão na grama estudando, né, próximo aos dormitórios deles. Então, assim, eles passam para a gente a informação de que não é impossível você estudar na universidade dessa. A gente entrevistou lá um rapaz chamado Fernando Alonso, e ele, mesmo nome daquele corredor, né, de Fórmula 1. Mas, cara, esse rapaz tem uma inteligência, sabe, uma inteligência emocional, inclusive. É impressionante a vontade que ele tem de estudar e a vontade que ele tem de que outros estudantes tenham a mesma oportunidade que ele, sabe? Então, isso daí me inspira, porque no mundo, sabe, Davis, no mundo que a gente só vê assim pessoas querendo cada um cuidar de si, e a gente percebe, a gente conhece pessoas que querem fazer o diferente, querem ajudar o mundo, querem ajudar outras pessoas. E nesse lugar que eu trabalho, né, exercendo a diretoria do Departamento Internacional, eu me sinto numa missão importantíssima para o Brasil, porque eu motivo outros estudantes a estudarem no exterior. Eu sou o canal de fazer com que esses estudantes viajem para o exterior e estudem em outras universidades. Eu acredito, sinceramente, que esses estudantes, ao terem um convívio, ao fazerem um intercâmbio de informações, conhecendo outros estudantes do mundo, outras pessoas, eles, ao retornarem ao Brasil, eles trarão os valores que em algum momento nós perdemos aqui nesse país. Hoje, o garoto, a garota aqui no Brasil, garoto de 14, 15 anos de idade, se você perguntar para eles o que eles querem fazer, praticamente todos querem medicina. E eles querem medicina, não querem medicina. Talvez uma grande parte, não queira medicina porque o médico tem uma função importante de tratar pessoas, de curar. Não.
mas sim porque a medicina hoje é a profissão no Brasil que mais dá dinheiro, né? Então, eu não vejo a coisa por aí. Eu não vejo, sinceramente, eu vejo os grandes CEOs das grandes indústrias, das grandes empresas do mundo, da Microsoft, da Apple, enfim, de todas essas grandes multinacionais, eu nunca vi, não conheço nenhum médico. Eu não conheço nenhum médico. Todos eles hoje são, sei lá, formados em história, ou formados em administração, ou eles são formados em jornalismo, ou são formados em ciências da computação, tá entendendo? Então, você pode, através de outras áreas, também obter o sucesso econômico. Você não tem só a medicina. Então, eu acho que esses estudantes vindo para o Brasil, depois de se formarem lá, eles podem, ou então morando lá, eles podem transmitir aos estudantes referências, mostrando que não tem só uma profissão no mundo, não tem só advogado, não tem só médico, não tem só engenheiro. Eu conheci gente fazendo jornalismo lá, né? Hoje você vê, por exemplo, o mundo, né, David? Você vê o mundo, muitas pessoas perderam a vontade de assistir, por exemplo, televisão, né? Muita gente, Verdade. o meu pai, por exemplo, ele assiste direto a YouTube, cara, né? E aí você diz assim, poxa, mas vai perder televisão, vou fazer jornalismo para quê? Poxa, você pode fazer o jornalismo dentro de um programa no YouTube, por exemplo, Sim. né? E encontrar o seu público, né? Hoje o YouTube é incrível, cara. Não só no YouTube, também o Facebook também, você consegue ter programas no Facebook, enfim, consegue monetizar ali. Então você tem uma porção de outras coisas que o mundo se interessa e que o mundo precisa. Não é só medicina. Medicina é importante, direito é importante, engenharia é importante. Mas você tem outras profissões importantíssimas e que as pessoas se interessam muito. Geologia, por exemplo, né? Biologia, química, física, enfim, uma porção de outras áreas importantíssimas e que são muito respeitadas no exterior e, infelizmente, mas muito infelizmente, aqui são muito desvalorizadas. Perfeito, meu amigo. Você falou, eu te pedi um top 3, né? E você mais uma vez nos presenteou aí com esse relato maravilhoso aí da experiência lá. E ficaste me devendo duas. Não, tu não Fiquei vai te devendo escapar duas, né? dessa. Desculpa, estou falando Vai te de devendo Yale, né? duas. Tá, Exato. então eu conheci o ambiente ali eu fui lá em Boston, né, lá na Universidade de Harvard, né, também, e conheci a cidade, é uma cidadezinha, um bairrozinho, né, eles chamam de Cambridge, né, que nem a Universidade de Cambridge fica na Inglaterra, chamam de Cambridge lá em Harvard, né, fica até estranho, né, você chamar de Cambridge em Harvard, mas enfim, é isso daí. Conheci lá também um lugar fabuloso, né, então estou no top 2, e para mim, Dave, o top 1, cara, para mim, o top 1 é quando cara, veja bem, eu tô falando de lugares no exterior, tá? Tá, sim, sim. Eu sou apaixonado por Mosqueira e Salinas, tá, cara? Sou louco por Mosqueira, sou louco por Salinas. Então tô falando do exterior. Pra mim, Davis, quando eu tô no avião, cara, que eu vejo aquelas luzezinhas, cara, de Miami, cara, eu amo Miami, Davis. Eu sou alucinado por Miami. Eu adoro Miami, cara. Então, pra mim, Miami está no top 1, tá? Eu fico vendo gente falando assim, cara, Miami, Miami, que é Miami? Miami é um bairro do Brasil. Cara, a vontade que eu tenho de responder assim, cara, deve ser o melhor bairro do Brasil. Deve ser o melhor que tem, né? Então, cara, eu adoro Miami. Tem muito brasileiro em Miami, tem muito latino. A maioria das pessoas que moram em Miami nem nasceram em Miami, portanto, é uma cidade cosmopolita. E eu adoro Miami, a atmosfera de Miami é fabulosa, as pessoas rindo, as pessoas felizes, né? O sol de Miami. Enfim, eu adoro Miami, eu amo Miami. Sensacional, sensacional. Miami realmente é um lugar, eu não sei explicar, mas ele faz com que a gente se sinta à vontade lá, né? É. É calor, tem muitos latinos, a gente vê as pessoas com feições parecidas com as nossas. Não sei te explicar também, realmente
É um lugar fascinante, tem de tudo lá, né? Tem coisas das cidades modernas, se você se afastar um pouquinho, você tem o lado das praias, enfim, sensacional. E aí, Zé, tu vais me falar agora aqueles lugares que, pô, você tem um sonho de conhecer, mas que você não teve a chance, mas que está lá na tua lista, o teu top 3, assim, eu quero conhecer esse. Tá, eu ainda pretendo voltar, né, muitas vezes para a Europa, né, gostaria muito, mas, cara, eu gostaria de conhecer a Coreia do Sul, tenho muita vontade de conhecer a Coreia do Sul, o Japão, não fui no Japão, não fui na... Coreia do Sul, ela é referência mundial de ensino, né, é um país que estava muito mal, né, e em 20 anos, hoje o ensino na Coreia do Sul é referência no mundo, do mundo todo, o ensino da Coreia do Sul, eles têm uma coisa muito legal lá, Davis, que é o seguinte, eles ensinam de forma transversal, sabe? É a transversalidade, muito interessante isso, cara, muito interessante. Então, por exemplo, isso se faz nos Estados Unidos, tá? Isso daí se faz nos Estados Unidos, tá? Mas lá com muita ênfase na Coreia do Sul. Então, por exemplo, um professor de química, tá? Ele também entende de história, ele também entende de geografia, ele também entende de física. Então, quando ele vai dar uma aula de química, ele faz a transversalidade, ele fala de história, ele também fala de geografia, entendeu? Então, aquele cara que vai dar aula de matemática, ele também, ou seja, são pessoas muito preparadas, mas muito preparadas, né? Para você dar aula lá na Coreia do Sul, você tem que ter o doutorado, você tem que ter doutorado, não basta ter só a formação básica. Para você dar aula, você tem que ter doutorado lá. Então, isso daí, a transversalidade é uma coisa que me fascina muito. É porque, Davis, é, hoje a coisa é muito dinâmica, né, Davis? É absolutamente dinâmica, né? Quando, quando eu era adolescente, um filme ele era lançado nos Estados Unidos, né? E a gente só ia assistir meses depois, né? Então, hoje, uma notícia que passa no jornal, né? Amanhã, ninguém nem quer saber mais essa notícia. Já virou. Se você for comentar uma coisa que aconteceu anteontem, as pessoas vão dizer assim, cara, tu tá por fora, cara. Isso daí é de anteontem, quer dizer, é uma coisa tão recente. Então, cara, é muito dinâmico hoje. Então, o ensino precisa ser dinâmico também. Você precisa ensinar de forma dinâmica as coisas. Então, na Coreia do Sul, é assim que acontece. As crianças, elas gostam de assistir aula, porque a aula é uma aula dinâmica. O professor, ele é dinâmico. Eu fico vendo hoje, cara, minha filha, nesse problema de pandemia, né? Eu assistindo aula, cara, na internet, né? E eu tô vendo, cara, como é que os professores dão aula, né? E é triste, cara, porque, enfim, com todo o esforço das pessoas, são pessoas boas, certo? São pessoas bacanas. Mas, cara, falta ainda muito pro Brasil. Falta muito. Não tô assim dizendo, não tô querendo falar mal dessas pessoas, não é isso. Mas falta muito para nós, não só para elas, mas para mim também, falta crescimento, né? Porque a gente convive. É aquela coisa, Davis, a gente precisa sempre estar num ambiente desfavorável para a gente aprender as coisas. Se a gente estiver sempre na nossa zona de conforto, é impossível a gente aprender algo. Então, eu quero conhecer a Coreia do Sul, quero conhecer o Japão, tá? Eu não tenho interesse, por exemplo, em conhecer a Índia, não quero conhecer a Índia, por exemplo, né? E tenho vontade de conhecer também a Austrália. Então, vou botar esses três países, tá? Perfeito. Austrália, Coreia do Sul e Japão. E também tenho vontade de conhecer o Alasca. Não conheço, tenho vontade de conhecer o Alasca. Show de bola. Quando você for para o Alasca, me leve, que eu vou contigo também, que é um dos lugares que está na minha listinha. Então, vamos lá. Já estamos quase chegando aqui, Zé, no final do nosso bate-papo. Certo? E eu preparei para o final duas perguntinhas para você. E Sim, uma delas, tu vai me dizer o que tu mais gostas de fazer numa viagem. Aí eu vou te dar o meu exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui para a pessoa entender o que certo. eu quero arrancar dela. Eu, por exemplo, cheguei numa cidade, se eu cheguei hoje de manhã, logicamente eu vou guardar minhas coisas no hostel, ou no hotel, ou na casa de alguma pessoa que eu vou ficar, e de tarde eu preciso andar no centro dessa cidade a pé e sentar para tomar um café. Isso aí, Zé, é algo simples, mas que me traz uma felicidade tão grande que você não tem noção. Agora eu quero saber de ti.
quando você chega nessa cidade, qual é a primeira coisa que você pensa? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, sei lá, visitar o ponto turístico mais importante, eu quero ir para a balada à noite, quero descansar nessa cidade, enfim, é contigo. Davis, eu também. É por aí, cara. Quando eu chego numa cidade, né? Vai fazer uma viagem, eu acho que a pessoa tem que evitar de levar grandes malas, né? Grande roupa, né? O peso ele é um problema seríssimo em viagens. Você vai pegar táxi, você vai pegar metrô, você vai pegar um monte de situações. Então, procure levar uma bagagem pequena, né? Você não vai precisar de muitas calças. Você pode lavar as suas roupas durante a viagem. O hotel tem lavanderia. Enfim, se você não quiser gastar mais, porque o hotel é mais caro, lavanderia, tem sempre lavanderias próximas que você pode utilizar. Então, evite levar coisas pesadas consigo, porque isso vai te atrapalhar muito na viagem. Quando eu chego numa viagem, quando eu chego no lugar, que eu guardo as coisas, eu chego no hotel, guardo minhas coisas e tal, eu faço isso também. Eu vou, sento numa praça, independentemente se a praça é importantíssima ou não. E eu fico sentado ali e fico contemplando ali o movimento das pessoas, vendo o que as pessoas estão fazendo, olhando o movimento de quem está ali, o cara no restaurante, enfim. É assim que eu faço também, David. Eu gosto de contemplar as pessoas comuns, pessoas simples. Eu fico olhando aquilo ali e tal, papá. Depois que eu faço isso com muita tranquilidade, nada de pressa, por isso que eu não gosto de discussão, né? Eu também não gosto de fazer viagens. Se eu for visitar uma cidade, eu não gosto de passar um dia só. Eu gosto de passar pelo menos 3 dias naquela cidade, 3 ou 4 dias, porque o primeiro dia é, é esse dia que eu faço, certo? Que é um dia de observação, o que está acontecendo ali, quem são as pessoas, tal. Aí no segundo dia eu já vou me aproximando delas, vou conversando. O restaurante. Outra coisa que eu faço também, David, eu procuro ir no mesmo restaurante. Se eu passar 4 dias na cidade, eu vou querer comer 4 dias naquele restaurante. Eu não mudo de restaurante. Por quê? Me dá a oportunidade de conhecer as pessoas ali, os garçons que estão ali naquele local, enfim. Eu acabo, enfim, conhecendo ali algumas coisas, os caras vão me dando dica. No segundo dia, se você vai num restaurante, o cara no segundo dia te reconhece que você foi lá, você já tem uma forma de conversar diferente com ele. E esse cara vai conversar contigo diferente, ele vai. Porque assim, David, as pessoas que estão no trabalho, servindo, né, no turismo, elas vão te olhar como um turista. Tu és Sim, turista. Então, o turista passa milhares de turistas pela vida dessa pessoa. Milhares, tu és milhares, milhares. Todos os dias. Então, para ela te falar alguma coisa diferente, né, daquela cidade, porque essa pessoa que está te servindo, ela é um local, ela é local. Mesmo que ela não seja daquele local, que ela tenha vindo de outro local, né, de outro país, naquele momento ela conhece aquele ambiente. Então, para ela te falar assim, olha, se você quiser ter um local aqui assim, 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 existe uma feirinha que acontece todos os dias ali naquele local assim, 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 tem um negócio de antiquado, tem um negócio ali de uma feira de obras de arte. Eu, por exemplo, adoro comprar quadros, né? Quando eu viajo, eu compro muitos quadros que eu gosto de botar aqui na minha casa. Então, eu sempre procuro também artistas que façam esse tipo de arte. Então, eu tenho esse comportamento que você faz no primeiro dia, de fazer uma observação do local, e aí no segundo dia eu já vou para a parte realmente dos passeios. sensacional, sensacional. E de bônus aí, ainda ganhamos essa dica do Zé sobre o minimalismo, né? Procurar não Sem levar dúvida. muita coisa que atrapalha a gente. É uma lição que eu já Atrapalha. aprendi também. Para viajar sozinho, então, é a melhor coisa do mundo, é você... Ivan, você leva pouca cueca, poucas meias? Cara, faz isso que o Zé falou, lava durante a viagem, você não vai ter problema nenhum, não vai ter dor Ou na então, costa, não vai te atrapalhar em nada. por exemplo, eu levo muita meia e muita cueca, certo? É isso que eu faço. Levo muita meia e muita cueca. Agora, calça, no máximo, uma que eu estou usando e uma na mala, no máximo, certo? Um tênis só, um tênis apenas, só um tênis, né? Sandália, se for para a Europa, difícil, você não vai usar, né? Enfim, e é isso, cara. Isso aí, Zé, já me deu uma ideia. A gente vai, no futuro, gravar um vídeo só sobre dicas de viagem. E eu tenho certeza que você vai gostar de participar.
Cara, você sabe, eu adoro viajar, gosto de viajar. Eu, com certeza, eu vou dar muitas dicas, sim, para as pessoas, eu quero ajudar quem for, enfim. Tem pessoas que já estão muito acostumadas a fazer isso, mas, olha, por exemplo, aqui na minha casa eu não consigo, como é que chama? Influenciar ninguém, né? A minha mulher, por exemplo, mesmo eu tendo essa consciência, ela sempre leva muita coisa. Mas ela leva muita coisa, sabe por que que ela leva? Porque quem carrega sou eu mesmo, né? Então, o problema é carregar, meu amigo. Perfeito. Zé, agora é o seguinte, já é a penúltima pergunta que eu vou te fazer. Certo. Eu vou te perguntar o seguinte: um sonho realizado que só foi possível por causa de uma viagem. E aí pode ser um show, pode ser uma conquista profissional, é um sonho que você realizou que está ligado diretamente a uma viagem. Posso te dizer, cara, com toda tranquilidade, eu assisti era um sonho que eu tinha de assistir um show do U2, né? E eu não queria assistir aqui no Brasil. Então, quando eu estava morando em Israel, o U2 fez uma turnê por Israel e eles foram fazer um show lá em Tel Aviv. E eu fui para esse show de Tel Aviv e foi incrível, cara. Foi um dos melhores momentos da minha vida, né? Uma emoção muito grande. Eu me lembro que eu e meus amigos chegamos lá bem cedo no local, né? Um, um campo aberto assim, né? A gente chegou bem cedo e foi, eu acho que foi uma coisa diferente mesmo, porque eu vi, sabe, os componentes do YouTube, o Bono, é, durante o show, conversando com as pessoas, não só aquele papo clichê de artista, né? Mas ele, sabe, bateu um papo antes, não, enfim. Foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito boa mesmo. Então, foi um sonho que eu realizei e foi uma viagem, né? Quando o convidado responde assim, na bucha, é porque realmente foi algo que marcou muito para ele. Isso aí deu para É. perceber nos seus olhos assim que você realmente foi algo bem especial. Bacana, legal. Agora, Zé, a última pergunta, que acaba tendo um pouco a ver com o que você falou, porque é uma pergunta que eu vou falar sobre música, né? Como eu sou DJ, o tema é viagem, mas eu sempre dou um jeito de, no final, encaixar a música no meio. Então, qual seria a trilha sonora perfeita do José Cohen para se ouvir numa viagem? Uau, uau, cara. Uau, uau, Eu sei que uau. você é muito eclético, mas sempre tem aquele preferido. Cara, eu vou te dizer, para as viagens em ambiente urbano, certo? Vamos dizer assim, Nova York, né? Londres, eu não tenho nenhuma dúvida que a melhor trilha sonora para se ouvir é Massive Attack. Sem dúvida nenhuma, cara. Eu adoro, adoro. E também Portishead também é uma boa também, mas Massive Attack, né, o Mezzanine lá do Massive Attack, você vai curtir muito porque é inspirador. Sensacional, meu amigo. Matou a pau aí. Enfim, Zé, infelizmente, né? Estamos chegando no final. Eu vou me despedir de você. Eu E tenho certeza David, que. Pode falar. antes de se despedir, porque a gente falou muito do exterior, de viagem, não sei o que, etc. Eu queria mostrar aqui para a galera Fique à uma vontade. paisagem que eu gosto muito aqui da nossa região aqui, cara. Vou botar aqui, cara. Ou É não, fique à Salinas. vontade. Olha esse vídeo aqui de Salinas que eu fiz, olha. Dá uma olhada aqui, ó. Olha que coisa bonita. Olha aí. Lá na praia do Atalaia, meu irmão. Solzão e a galera curtindo, eu com meu drone passeando. Muitas férias David, de julho, já passamos aí. tantas férias de julho. David, eu vou te dizer, cara. Tem muito lugar bonito no mundo, cara. Mas eu vou te dizer, cara. A praia do Atalaia é lindíssima, cara. Olha que coisa bonita, cara. Quilométrica, né? Eu amo Salinas, cara. Adoro Salinas mesmo. Então, a gente falou muito de muitos países aí, mas nós temos aqui no nosso estado lugares muito bonitos. Salinas, Mosqueiro, Bragança, Algodoal, Alter do Chão, lugares muito, muito bonitos mesmo, que a gente tem, nós como paraenses, né? A gente tem que sempre que fazer referências a esses lugares, porque trazer aí as pessoas, dizer que é bom aqui também. É isso daí. Isso aí eu acho que quem conhece um pouquinho a gente, né, tanto eu como você,
sabe que a gente gosta desses lugares, né? Mas o intuito aqui, às vezes a pessoa, né, pensa assim, o cara foi lá com o Ivan, ele falou só de França, de Inglaterra e tudo mais. Eu também me meto nas histórias. Quando você começou a falar, a gente começou a falar do interior da Inglaterra, eu queria te dizer um monte de coisa aqui. Eu digo, não, se eu entrar nesse assunto, a gente vai falar bastante aí, e eu vou acabar parecendo até arrogante, né? Aquele cara que quer. Na verdade, não é isso. A gente também gosta do simples. Sim. Zé, deixa eu te contar uma historinha aqui. Outro dia eu estava estressado, com uma série de problemas, né, pessoais, e no trânsito, engarrafamento. Sabe, eu fiquei desejando um peixe frito que eu comi num hotel lá em Portel, que é, né, de frente para a Ilha do Marajó. E, cara, para mim, se tu me dissesse naquele momento ali, Ivan, vamos agora para Tóquio, vamos para Londres, não, eu queria aquele peixe frito naquele hotel, naquele rio, entendeu? Isso aí só para exemplificar que a gente também gosta dessas coisas simples, né? Mas lógico que a gente está aproveitar o quadro aqui para contar experiências, né, que são mais, como é que eu posso falar, mais inacessíveis, né? A maioria. Eu tenho um amigo que eu quero convidar para cá. Ele vai participar desse quadro igualzinho que você está participando. Ele é um viajante, assim, de raiz mesmo, mas ele nunca saiu do estado, entendeu? É um cara, assim, que tem muita história para contar, mas nunca saiu do estado. Então, quer dizer, é um amante por viagem também, né? Mas cada um foca... Eu, por exemplo, por que eu já fui muitas vezes para a Europa? O pessoal diz, o Ivan foi para a Europa e tal. Não, eu podia ter ido para o Canadá, podia ter ido para a Austrália, mas eu vou para a Europa porque, no meu caso, sai mais barato eu ir para a Europa do que eu passar, de repente... Você acredita que uma passagem para Bolívia é mais cara que uma passagem para a Europa? Entendeu? Né? É isso. Nós temos uma passagem, às vezes passagem Belém, Porto Alegre é mais cara do que uma passagem para Miami, por exemplo. Exato. Eu já paguei R$650 numa passagem Belém-Roma. Entendeu? Só para você ter uma ideia. Então, eu escolho a Europa por conta das facilidades das promoções, né? Mas tem gente que escolhe a Europa porque por outras razões e tal. E assim, eu vou tentando me encontrar. Mas fico muito feliz também se você me chegar amanhã e me convidar para ir para o interior, para a Ilha do Marajó. Cara, uma vez eu me empolgo, eu vou falar. Eu fui para o Oiapoque, cara, uma cidade pequena, simples. Cara, mas eu voltei encantado de lá. É um negócio assim sensacional. Você vê aquela mistura do Brasil com a França e aquela coisa de interior, e o cara, a moeda é o euro, sabe? É um negócio assim muito louco. Você precisa conhecer o Oiapoque. É um lugar simples, mas que te deixa assim encantado. São lugares do Brasil, né? Lugares do Brasil, tem muitas coisas. O Brasil é um país continental. Aliás, o nosso estado do Pará é um estado de dimensões continentais. Você falou do peixe aí, né? Davis, o peixe mais gostoso que eu já comi é daquelas barracas ali no Mosqueiro, tá? Eu adoro aqueles peixes fritos ali do Mosqueiro, a gente senta ali, come, né? Eu adoro ir sentar ali contemplando aquela paisagem do Mosqueiro. Eu amo o Mosqueiro, cara. Perfeito. Show de bola, certo? Então, meu amigo, eu vou me despedir, vou reforçar o convite para a gente fazer outras coisas juntos. Eu tenho outro quadro aqui que a gente fala sobre cultura pop, e você já está convidado. E eu vou tentar formatar esse quadro só com dicas de viagens para a gente, de vez em quando, a gente vai fazer umas anotações, eu e você, a gente faz um quadro aqui só dicas de viagem, coisas rápidas, assim, vai ficar um título bem grandão lá, dicas de viagens e tal. E o pessoal tem certeza que se interessa, porque eu sou um que passei a seguir vários viajantes no YouTube por conta dessas situações, né, para pegar dicas e tudo mais. Eu acho que a gente podia compartilhar de forma mais aprofundada com essas pessoas que querem viajar. Eu vou passar a bola. A gente tem que compartilhar, porque muitas pessoas elas olham essas viagens para o exterior com uma dificuldade imensa. E algo inalcançável. É algo inalcançável. E nem sempre é isso. Não é mesmo. Inclusive do ponto de vista, e especialmente do ponto de vista econômico, tá? Não é algo inalcançável. Não mesmo. Rapidinho, eu me empolguei, preciso falar. A primeira vez que eu fui para a Inglaterra foi em 2015. E em 2015 eu já tinha uma filha, já tinha uma vida assim um pouco mais complicada. Sim. Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei pensando assim, por que cargas d'água? Eu nunca fiz isso antes. Antes eu tinha menos despesa, era mais jovem, mais disposto, mais audacioso, mais corajoso, e não fui, entendeu?
A gente tem que dar essas dicas para as pessoas, para elas. É. Sabe quando você empurra o amigo assim para pular banho Aham. na ponte? Empurra o cara e a intenção da dica é justamente essa. É isso aí, David. É por aí mesmo, cara. A gente tem que incentivar as pessoas porque é incrível. Não é só diversão. Você, quando viaja, você se diverte, claro, né? Mas você também tem assim, um enriquecimento do teu ser, da tua cultura. Para você é importantíssimo isso daí, é você crescer como ser humano, você conhecer outras culturas, você conversar com outras pessoas. Isso daí, para mim, me fez ser a pessoa que eu sou, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu consigo hoje, falo vários idiomas, converso com gente do mundo inteiro, né? Consigo perceber e ser tolerante com algumas coisas que eu vejo no mundo que talvez eu não fosse se eu não tivesse tido esse contato, né? Então é importante você também ter essa experiência com outras pessoas, porque isso com certeza vai te fazer uma pessoa melhor. Show de bola, meu irmão. Então, Zé, eu vou devolver a bola para que você se despeça do pessoal que está assistindo a gente. E, se possível, se não for muito invasivo, que você deixe aqui as suas redes sociais, seus contatos, para que as pessoas que gostaram do nosso bate-papo possam, de repente, entrar em contato contigo, pegar uma informação, uma dica, alguma coisa mais personalizada. Olha, obrigado, Davis, primeiro, né? E para vocês aí que estão nos assistindo, né? Tudo isso que a gente conversou aqui, né? Muitas pessoas, muitos de vocês já fizeram, muitos de vocês já tiveram essas experiências que a gente está colocando aqui. Mas para quem não teve, né? Eu queria dizer o seguinte: tente. Você que é solteiro, né? Você que ainda tem chance de arriscar, tente fazer esse tipo de coisa, fazer esse tipo de... Não é loucura, isso é uma coisa que vai te fazer muito bem. Então eu aconselho muito que você, mesmo que você não tenha, mas não dá porque eu não tenho dinheiro, arranja, dá um jeitinho, faz essas experiências. E você que é casado, você que tem filhos, etc., faça também, arrisque-se, né? Eu tenho 45 anos, né? O tempo passa muito rápido, né? Daqui a pouco eu tenho 50, e aí as coisas vão ficando mais difíceis. Então, por isso que eu não perco, não deixo, eu não perco as oportunidades da minha vida. Então, assim, todas as vezes que eu tenho oportunidade de fazer alguma coisa nesse sentido, eu faço mesmo. Porque quando a gente tiver 60, 70 anos, vai ficar muito difícil da gente fazer. Então, procure fazer agora que você tem força e que você tem vontade de fazer. Sensacional, meu irmão. Muito obrigado, do fundo do coração, pelo seu tempo que você dedicou a gente aqui ao canal. Tenho certeza que esse vídeo vai engrandecer aqui a nossa galeria de vídeos, de convidados, e inclusive vai ficar para a posteridade, né? Vão acabar esbarrando aqui no nosso vídeo. Enfim, Zé, obrigado do fundo do coração, tá? Até o próximo vídeo, que eu vou pegar no teu pé e vou te convidar. Não é a primeira vez que você vai participar aqui, não. Você vai ter outras participações, com certeza, tá bom? Valeu, Dave. Valeu, meu irmão. Tchau, gente. Obrigado. Obrigadão, hein? Bye, bye. Tchau, tchau.